18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01, boa noite pra você na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas. Eu e a Artemisa Gadelha. Boa noite, Carlão. Boa. Tudo certinho? Certinho, e você? Também. Bacana. E pra você que está acompanhando o programa 18 horas, pra sair informadinho, né? Voltar pra casa informado. Você está no melhor mix do Brasil. É isso aí. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Operação Sangria, que levou o governador do Amazonas a virar réu, completa 2 anos de operação. O governo do Amazonas não cumpre lei estadual que multa agressores de mulheres. Vacinação contra a influenza é liberada para toda a população de Manaus a partir dos 6 meses de idade. Manaus teve aumento de quase 49% no número de mortes violentas nos últimos 2 anos. Olha, a capital amazonense está entre as cidades mais perigosas do mundo, revela estudo em 2022. Esse é o assunto da entrevista do dia com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, especialista em segurança pública. Ora, 6:02, você no melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, terça-feira, 28 de junho de 2022. 18 horas no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Operação Sangria, que levou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a virar réu por corrupção e formação de quadrilha faz 2 anos, nesta quinta-feira, dia 30 de junho. Entre as denúncias, a compra de respiradores pulmonares numa loja de vinho, com preços superfaturados em pleno colapso da pandemia da Covid-19. Está marcado lá. Milhares de amazonenses morreram pela falta de assistência nos hospitais públicos e muitos sem oxigênio arterial. Isso mesmo, Carlão. E durante esta semana você vai acompanhar uma série de reportagens até sexta-feira sobre a Operação Sangria. A ação teve início em 2020 para justamente investigar a compra de 28 ventiladores pulmonares inadequados para pacientes graves de Covid. Após o início, a operação teve vários desdobramentos, inclusive com prisões de pessoas ligadas diretamente ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. E ainda busca e apreensão no gabinete e na casa de Wilson Lima. Olha, a compra dos ventiladores foi realizada em uma loja especializada na importação de vinhos, com dispensa de licitação inclusive. E o valor, quase 3 milhões de reais, sendo que esses respiradores, como comentamos várias vezes, eram inadequados, ou seja, não serviam para os pacientes graves de Covid-19 que dependiam, naquele momento, dos aparelhos e do oxigênio para viver. Que situação, né, Carlão? Triste. Olha, pelo menos 4 fases dessa operação foram deflagradas e em cada uma delas, novas suspeitas de fraudes no desvio de dinheiro destinado ao combate à pandemia. Vamos relembrar, então, essa história toda com a primeira reportagem desta série especial com a repórter Odinaia Araújo. Enquanto o Amazonas passava pelos horrores da primeira onda da Covid-19 em 2020, com o sistema de saúde colapsado, pessoas morrendo sem assistência em casa porque não tinha vaga em nenhuma unidade de saúde, a Polícia Federal investigava para onde tinham ido os milhões e milhões de reais destinados ao enfrentamento da doença que assolava o estado. A suspeita de desvio de dinheiro veio após o governador Wilson Lima comprar em uma importadora especializada na importação de vinhos, 28 ventiladores pulmonares com dispensa de licitação por quase 3 milhões de reais e que nem eram adequados para pacientes graves de Covid-19. A partir daí começava a Operação Sangria, deflagrada em 30 de junho de 2020, para investigar supostas fraudes em licitações e desvios de dinheiro público no governo do Amazonas. Na primeira fase, vários mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão,
foram expedidos pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Entre os alvos da operação estava o governador Wilson Lima. Os policiais federais foram ao gabinete dele e apreenderam documentos suspeitos de compra superfaturada de respiradores da importadora de vinhos. Em uma manobra conhecida como triangulação, uma empresa fornecedora de equipamentos de saúde, que já havia firmado contratos com o governo do Amazonas, vendeu respiradores para uma adega por R$2.480.000. No mesmo dia, a loja de vinhos revendeu os equipamentos para o Estado por R$2.976.000. Após receber os valores milionários em sua conta, a loja de vinhos repassou integralmente o dinheiro à organização de saúde. A Polícia Federal encontrou registros que comprovam, segundo a entidade, a ligação entre agentes públicos e os empresários envolvidos na fraude. 8 pessoas foram presas, entre empresários do ramo e servidores da saúde, incluindo a então secretária da antiga Suzan, Simone Papais. Na ocasião, a Polícia Federal chegou a pedir também a prisão do governador Wilson Lima, mas o ministro do STJ, Francisco Falcão, negou a prisão naquele momento. A partir daí, outras fases da Operação Sangria foram deflagradas. Na segunda fase, a Polícia Federal incluiu o vice-governador Carlos Almeida Filho no esquema de desvio de dinheiro da pandemia. Mais pessoas foram presas, entre elas o então secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. Na terceira fase da Operação Sangria, em novembro de 2020, a Polícia Federal fez uma varredura em secretarias do governo do estado e vários endereços de servidores, entre eles o governador Wilson Lima, em busca de provas de desvio de dinheiro da pandemia. Na quarta fase da Operação Sangria, já em 2021, as suspeitas foram sobre os contratos firmados pelo governo do Amazonas no Hospital de Campanha Newton Lins. Na ocasião, o então secretário de Saúde, Marcelo Campelo, foi preso. Em entrevista coletiva realizada à época, o delegado regional de combate ao crime organizado, Henrique Albergaria, falou sobre a suspeita de envolvimento direto do governador Wilson Lima no suposto esquema de desvio de dinheiro na pandemia. A quarta fase da Operação Sangria é fruto de investigação que visa a apuração de crimes de fraude à licitação e desvios de recurso público destinado ao enfrentamento do coronavírus no âmbito do governo do estado do Amazonas. Segundo as investigações, há indícios de dispensa fraudulenta de licitação para locação de imóvel que receberia os pacientes infectados pelo coronavírus, na medida em que não foram observadas as normas que regiam o procedimento. Além da suspeita de fraude no aluguel do Hospital Newton Lins, há também suspeita em outros contratos, como na lavanderia da roupa hospitalar, que recebeu sem trabalhar, e na área de limpeza do Hospital de Campanha, segundo o delegado. A investigação, ela tem como objeto 4 contratos. O contrato de locação do hospital, cujos indícios angariados ao longo das investigações apontam para uma dispensa fraudulenta da licitação para a locação do imóvel. E com o aprofundamento das investigações, também foi possível constatar a existência de outros 3 contratos de prestação de serviço. Os serviços são de lavanderia hospitalar externa, diagnóstico por imagem e também de conservação e limpeza. Nesses 3 contratos, há indícios de fraude tanto na fase pré-contratual quanto na execução. Na fase pré-contratual, há indícios de que houve montagem e direcionamento do procedimento licitatório, e na fase de execução foi constatada a existência de prática de sobrepreço e também de pagamento por serviços não executados às empresas. A Operação Sangria, que na quinta-feira completa 2 anos, também resultou em uma ação do Ministério Público Federal junto ao STJ contra o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida Filho e demais servidores e empresários do Amazonas. Em setembro do ano passado, a Corte Especial do STJ, em decisão unânime, recebeu a denúncia contra o Wilson Lima, acusado pelo Ministério Público de comandar uma organização criminosa montada no governo do Amazonas para desviar dinheiro destinado ao combate à Covid aqui no estado.
Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, no último dia 9, vem alegando aí a pendência de 4 agravos regimentais à proximidade no processo forense e a realização de eleições nacionais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Francisco Falcão, adiou as audiências de 126 testemunhas e réus na Operação Sangria. Entre eles, o governador do Amazonas, Wilson Lima, marcadas para começar hoje, dia 28 de junho. A audiência do governador Wilson Lima estava marcada para essa sexta-feira, dia 1º de julho. A decisão do ministro mantém a situação de Wilson Lima como réu, com prazo indeterminado, o que pode prejudicar ainda mais a situação eleitoral do governador, que é pré-candidato à reeleição pelo partido União Brasil. Olha, Manaus vive momentos de muita tensão na área da segurança. Ninguém anda mais com tranquilidade em nenhum horário e em nenhum local. Hoje a violência não está somente nos bairros da periferia, mas em todas as zonas da cidade, Artemisa. Isso mesmo que a gente tem visto, Carlão. Todos nós vivemos com medo. E o reflexo disso tudo nós vemos no aumento aí de quase 49% no número de mortes violentas nos últimos 2 anos em Manaus. Dados divulgados hoje pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Enquanto de forma geral o Brasil teve uma queda de 6% no número de mortes violentas, que incluem homicídios, latrocínios, lesões corporais, seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia. Manaus se mostra na contramão do restante do Brasil e está entre as 6 capitais que apresentaram alta no número em todo o país. Além desses números na capital, temos também a intensificação de confrontos entre grupos criminosos que tem causado o aumento dos casos de violência na região amazônica. E, claro, com destaque para o estado do Amazonas. Conflitos relacionados a questões ambientais, como os assassinatos que nós acompanhamos recentemente do indigenista Bruno Ferreira e do jornalista inglês Dom Phillips, também contribuem para esse aumento, como explica a repórter Nathalie Moraes. Manaus está no ranking das cidades mais perigosas do mundo em 2022, no índice de taxas de homicídios por 100 mil habitantes, após registrar um aumento de 54% no número de assassinatos. O Amazonas se tornou hoje o estado com a maior taxa de mortes violentas do país no ano passado. Foram 36,8 vítimas para cada 100 mil habitantes. Já os dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública nesta terça-feira mostram que a cidade de Manaus teve um aumento de 48,9% no número de mortes violentas entre os anos de 2020 e 2021. De forma geral, o país teve uma queda de 6% no número de mortes violentas, que incluem os homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia. Mas, na contramão do restante do país, a cidade de Manaus está entre as 6 capitais que apresentaram uma alta na violência. Além de Manaus, também estão na lista as cidades de Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Teresina e Salvador. O que chama a atenção é que das 6 cidades, 4 são na região norte do país. O número de homicídios cresceu em 16,25% no mês de abril aqui em Manaus, de acordo com dados divulgados pela própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foram 93 homicídios contra 80 em abril do ano passado. Manaus registrou oficialmente 302 homicídios contra 289 no mesmo período do ano passado. Para o ex-secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Amadeu Soares, faltam ações efetivas do governo do estado do Amazonas para combater o crime organizado. Essa política de segurança pública está equivocada e os números agora corroboram com o que nós vínhamos falando anteriormente. Se eu tiver que apontar aqui algumas causas, eu diria: o governo não fez o concurso público para a reposição dos quadros da Polícia Militar, Polícia Civil e até do Corpo de Bombeiros.
O governo fechou delegacias, retirou o policiamento das ruas, errou na estratégia. O governo colocou placa para tirar policiamento no lugar do policial. E tudo isso é um somatório de problemas. O governo foi complacente demais com as facções e elas ocuparam o terreno. Então, todos esses erros, eles corroboraram para que Manaus se tornasse a terceira cidade mais violenta do Brasil e a 37ª mais violenta do mundo. O deputado estadual Dermilson Chagas destacou que a falta de investimento na segurança pública do Amazonas fez com que alcançássemos esses altos índices de violência. Na visão do parlamentar, na atual gestão do governador Wilson Lima, em várias ocasiões, esse trabalho, que é conduzido pelas equipes de Secretaria de Estado de Segurança Pública, falhou, abrindo campo para ataques de facções criminosas, rebeliões em presídios e também aumento na pirataria dos rios do Amazonas. Todas as atividades praticadas pelo crime organizado. O governo do estado precisa tomar uma decisão em relação à segurança pública. Tratar com carinho, fazer investimento, investir em tecnologia e ter pessoas capacitadas. Um item fundamental para o desenvolvimento e para o futuro do Amazonas. Quem quer investir numa cidade que não tem segurança? Quem quer investir no seu negócio, abrir uma loja, abrir um restaurante? Muitos países do mundo valorizam a segurança e é um fator primordial para atrair turista. Quem quer trazer turista, quem quer investir. Então o governo precisa saber o que faz. Como o monitor da violência já havia antecipado ainda no mês de fevereiro deste ano, alguns fatores estão por trás dos altos índices, como a associação do narcotráfico com crimes ambientais e também a grilagem, além do garimpo ilegal e o desmatamento na Amazônia. A falta de integração das autoridades estaduais e federais no combate aos crimes na Amazônia também contribuem para esse índice, além da disputa de territórios entre as facções criminosas. Conflitos relacionados a questões ambientais, como o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, também contribuem para o alto índice. Até o fechamento da matéria, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não respondeu aos nossos questionamentos sobre os altos índices e quais medidas o Estado do Amazonas tem adotado para reverter este quadro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia vamos conversar com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, que é especialista em segurança pública, sobre esses dados alarmantes aí que colocam a capital amazonense como uma das mais perigosas do mundo. Coronel, estamos vivendo aí dias de terror, né? Com quase 49% aí no aumento do número de mortes violentas entre 2021, né, e 2020. Em Manaus, segundo dados desse anuário, né, divulgado hoje, como nós vimos na reportagem aí da repórter Nathalie Moraes. Bom, o que aconteceu para o Brasil recuar 6%? O que está sendo feito, né? E o Amazonas não fez essa tarefa. Boa tarde, Artemisa. Boa tarde, meu amigo Carlão. É sempre um prazer estar aqui na Mix e quero aqui mandar um abraço para todos os internautas, os webnautas que estão nos acompanhando e na rádio, né? A gente sempre acompanha na rádio nesse horário, é sempre legal. Tá um trânsito pesado, por isso que eu demorei um pouquinho para chegar. Olha, Artemisa, você sabe que há muito tempo vários estudiosos falam sobre a questão da segurança pública e nós temos uma cidade aqui pertinho da gente que ela foi um exemplo negativo, Carlão, e hoje ela é um exemplo positivo, chamada Medellín, né? Medellín, na Colômbia, na década de 90, foi considerada a cidade mais violenta do mundo, não é? E o que aconteceu, Artemisa e Carlão? Os governos estadual, municipal, as prefeituras, eles resolveram se unir em torno de um projeto que fizesse com que a cidade diminuísse a violência. Um sistema integrado. Exatamente. E para isso eles investiram em tecnologia, eles investiram em inteligência, eles investiram em treinamento, investiram em integração. Essa é a palavra que você acabou de colocar, Artemisa. E isso deu muito certo. Para você ter uma ideia, eles começaram a investir nas zonas onde estavam sendo atingidas pelo tráfico, pela facção criminosa, que era o cartel de Medellín,
Medellín, do famoso Pablo Escobar, não é? E começaram a investir na população, investindo em educação de ponta, educação de base, investindo em cultura, entretenimento, estabelecendo linhas de crédito para quem quisesse investir. E eles começaram também um programa na polícia, né? Aí foram para a polícia, onde eles investiram basicamente no policial e investiram na presença da polícia nos bolsões de crime. E na inteligência. Sim, na inteligência de maneira muito pesada, fazendo com que as informações chegassem aos tomadores de decisão, que eram os comandantes das polícias, e ao prefeito e ao governador. E eles fizeram com que hoje, você sabe, tem aí 2013, a cidade de Medellín foi a cidade turisticamente mais visitada do mundo e considerada uma referência. Por quê? Por causa desse trabalho integrado. Esse projeto, ele deveria ter sido implantado aqui no governo do estado do Amazonas em 2018. Exatamente. E eu coloco aqui o programa Guardian, que nós deixamos ele pronto, né? E o programa Guardian, ele atendia não só o sistema de segurança pública na cidade e no interior, como também a questão dos presídios e das fronteiras. Porque, Carlão e Artemisa, se todos nós, não estivermos realmente com esse olhar para que a nossa cidade... Estamos hoje falando de Manaus, não é? Manaus aumentou 48,9% em relação ao passado. Liderando, né, no Brasil. Exato. É a terceira cidade mais violenta do Brasil. E o interior, como é que está? Vocês já prestaram atenção nisso? Nosso interior, primeiras cidades aqui da área metropolitana, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto. Como é que estão essas cidades? Como está o interior ali, nas áreas, na parte fronteiriça? Então, isso... E vimos o caso recente agora, né? Sim, claro. Essa questão do Javari é um reflexo de tudo que está acontecendo. Isso no Alto Solimões. Então, há necessidade realmente de haver uma parada. Nós estamos falando isso há algum tempo, né, Carlão? E ali o aumento da violência está em mais de 500%. Sim, e olha, Artemisa, se os governos não pararem realmente, quando digo governos, é governos estadual, municipal e com apoio do governo federal, né? Se não pararmos para fazer uma análise muito rápida disso e tomarmos conta, nós corremos o risco de termos uma nova Medellín na América Latina. Manaus hoje, com esse percentual, começa a chegar muito próximo dos índices de crimes que aconteceram em Medellín. E olha que nós somos uma cidade que tem um povo ordeiro, um povo bom, um povo pacífico e que quer segurança. Então nós não podemos deixar que as facções tomem conta da cidade e a gente fique apenas olhando. Nós estamos numa situação delicada, né? Aqui na região norte nós temos aí quatro capitais, 4 aqui que estão, né, nessa lista de 6 no Brasil. Manaus está com 49%, Macapá 31,2%, Boa Vista 9,9%, Porto Velho com 8,6%, Teresina 9,5% e Salvador, né, lá 3,4%. São 6 capitais aí complicadas. Isso tudo é reflexo do quê? Entre outras coisas, tráfico de drogas, por exemplo, nessas regiões, está influenciando bastante? Sim, Carlão. Sempre foi o fator principal de aumento do crime, não só na cidade de Manaus, mas como no interior do estado. E aí você vai buscar as cidades que compõem aí várias rotas da droga, né? Infelizmente, como Tabatinga, Tefé, né? E outras mais, Coari, Manacapuru, né? Você vai buscar, você vê o quê? Que é o tráfico avançando, onde o Estado deixou de assistir aquelas cidades, promovendo desenvolvimento, promovendo geração de renda e emprego, e o tráfico assumiu esse papel. Então, há necessidade urgente de se fazer um trabalho, não é só Manaus, não é? No interior do Estado, exatamente para que você evite que os corredores de droga, eles possam continuar consolidados como eles estão hoje e continuem a fazer parte das nossas vidas. A droga entrando pelos países que compõem as fronteiras, né? Peru, Colômbia, a Bolívia, apesar de ter uma parte com Ponta Porã, mas vem através do Acre e Rondônia, e vocês estão vendo aí os casos de crimes, né, que estão acontecendo nesses outros estados que são da região norte. Ou seja, se nós não tomarmos uma condição de pelo menos começarmos a fazer uma avaliação com o governo federal e com esses estados, a situação do estado do Amazonas tende a piorar. E o que é pior, ver a nossa cidade tão bonita como Manaus assolada por facções e as pessoas com medo. Isso é revoltante, né? E a situação é bem mais complexa, né? Além da associação aí que nós vemos do narcotráfico com os crimes ambientais também, como grilagem, garimpo ilegal, nós temos a questão também do desmatamento, falando, né, de Amazônia. Temos ainda a falta de integração das autoridades
autoridades estaduais e federais no combate, né, aos crimes na Amazônia Legal e ainda a disputa, né, de territórios entre facções criminosas, Coronel. Artemisa, volto a falar na palavra integração que você já colocou aqui, não é? Se o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e eu digo governo municipal não é só de Manaus, mas das outras cidades, nós não tivemos um fórum realmente de enfrentamento do crime, mapeando o crime e fazendo com que o Estado faça a sua parte, ocupando esses locais para que, primeiro, faça com que o crime comece a retrair e ocupando para dar a essas pessoas geração de emprego e renda, nós vamos de maneira muito triste, começarmos a caminhar para nos tornarmos uma Medellín. Isso não pode acontecer. Nós, cidadãos, temos que ter a consciência, todos nós, e aí eu incluo aqui alguns órgãos que fazem parte desse cenário, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça, as igrejas, em que nós devamos fazer uma pressão nos entes políticos, para que eles tomem uma atitude. Não há mais condição de nós estarmos vivenciando isso, olhando para as facções e simplesmente estarmos discutindo. Há necessidade de ação efetiva. Coronel, muito obrigada pelas suas informações, por ter vindo aqui ao programa 18 horas, as suas considerações finais. Olha, Artemisa, eu que agradeço o Carlão e as pessoas que estão nos ouvindo, e dizer para você, Carlão, é um levantamento que você pode buscar. Hoje o sistema penitenciário do Estado deve ter em torno de 14 mil apenados, não é? Desses 14 mil, Carlão, pode colocar nessa conta, de 10 para 12 mil, essas prisões são oriundas do tráfico de drogas. E a população carcerária, a idade, vai entre 18 e 24 anos, mais ou menos 70% a 80%, ou seja, os nossos jovens estão no tráfico. O tráfico tomou conta das ações e nós não podemos deixar isso continuar. É necessária ação, é necessária vontade política e principalmente integração entre todos para que nós não estejamos nos tornando uma capital do crime. Muito obrigada novamente, uma ótima noite para o senhor. Nós conversamos com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, ele que é especialista em segurança pública. Falamos sobre os dados, os números alarmantes aí que colocam a capital amazonense como uma das mais perigosas do mundo. 6 horas 27 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, falando ainda sobre a falta de segurança em todo o estado do Amazonas, olha só, o transporte fluvial de cargas no estado pode parar por tempo indeterminado. Isso porque, após mais um assalto milionário cometido por piratas no Rio Madeira, as empresas transportadoras de navegação do Amazonas avaliam parar as suas atividades. Como você disse, Carlão, por tempo indeterminado, até que tenham condições de segurança e suporte das distribuidoras de combustível quanto aos prejuízos. Uma Assembleia Geral está marcada para esta quarta-feira e a repórter Nathalie Moraes traz todas as informações. Após mais um assalto milionário cometido por piratas no Rio Madeira, as empresas transportadoras de navegação do Amazonas informaram que avaliam parar suas atividades por tempo indeterminado até que tenham condições de segurança e suporte das distribuidoras de combustível quanto aos seus prejuízos, que atualmente ficam totalmente a cargo das empresas. Em reunião no Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, os empresários decidiram convocar uma Assembleia Geral nesta quarta-feira para votar a paralisação diante de mais de 20 milhões de perdas com ataques piratas somente em roubos de combustíveis realizados nos 6 primeiros meses deste ano aqui no Amazonas. De acordo com o vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega, neste valor não estão contabilizadas as perdas com equipamentos das embarcações levadas e destruídas pelos piratas, e principalmente com a saúde e a segurança dos tripulantes que em muitos destes ataques são agredidos e torturados e muitas vezes até mutilados pelos criminosos. Trata-se da pirataria que a gente vem, os transportadores, vem sofrendo com sucessíveis roubos de carga, principalmente de combustíveis, onde o transportador hoje arca com todo esse ônus do roubo. O transportador, além de arcar com o roubo, com
custo desse roubo, com o ônus desse roubo, ele ainda tem um passivo. Porque se de repente acontecer qualquer situação de uma troca de tiro dessas atingir um tripulante ou ocasionar alguma morte na tripulação, a empresa transportadora vai responder por essa situação. Além dos roubos efetivados, muitos outros foram evitados pela ação das escoltas armadas, contratadas pelas próprias empresas que acompanham as embarcações e que representam um custo adicional que duplica os gastos com a tripulação. Hoje, as transportadoras já estão fazendo a sua parte, né, o seu papel para tentar evitar a paralisação do segmento, que seria a contratação de segurança armada para acompanhar os comboios. E isso já está sendo feito, né? Essa empresa contratada, ela tem todo um licenciamento junto à Polícia Federal, junto aos órgãos de segurança, para andarem armados nas transportadoras. Só que o problema está sendo que a gente não está tendo um respaldo para isso. O Estado ainda não conseguiu uma resposta imediata em cima e continuam ocorrendo os roubos. Para o vice-presidente do Sindarma, Medson Nóbrega, apesar das constantes reuniões da entidade com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Marinha do Brasil e todos os demais órgãos públicos que atuam no setor, os ataques piratas não cessaram na Amazônia. Medson alerta para uma possível paralisação das transportadoras. Isso tudo poderá ter reflexos no abastecimento de produtos de primeira necessidade, como os alimentos e combustíveis nos municípios no interior do Amazonas e também o escoamento via balsa de parte da produção do Polo Industrial de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas 32 minutos. Boa noite para você na sintonia certa, você no melhor mix do Brasil. Programa 18 Horas, a informação, a notícia, os destaques do dia para você até às 7 da noite no próximo bloco, hein? Você confere o nosso correspondente lá de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai falar sobre a instalação da CPI do MEC. Será se vai sair mesmo do papel? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo os detalhes, hein? 18 Horas. Agora, quando são 6 horas e 33 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje. Hoje é terça-feira, com a Artemisa Gadelha aí, ó. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, a previsão para esta noite de terça-feira é de céu nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar fica entre 47% e a máxima até 93%. Mínima de 23 graus e máxima de 32 graus na capital amazonense. Mix. E agora nós vamos direto para Brasília conversar com um correspondente do programa 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Bom, temos aí o pedido de instalação, né, da CPI do MEC, e esse pedido ele foi protocolado hoje no Senado. Será que vai sair mesmo do papel? Vai sair ou não vai sair, Carlos Eduardo? Pergunta. Cenário incerto, Artemisa. O holofote agora é em cima do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite, ouvintes e espectadores do programa 18 Horas no YouTube e no Instagram. Artemisa, a bola tá com ele, Rodrigo Pacheco, porque hoje de manhã o líder da oposição no Senado, o senador Randolph Rodrigues, protocolou o pedido de instalação de uma CPI para investigar supostos crimes de corrupção no Ministério da Educação.
A gente relembra o caso. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos foram presos na semana passada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Acesso Pago, que investiga um esquema de gabinete paralelo dentro do MEC e que esses pastores, com a anuência de Milton Ribeiro e do presidente Jair Bolsonaro, encaminhavam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras. E nesse crime de tráfico de influência e prevaricação também rolava propina. Vamos ouvir o que disse hoje o senador Randolph Rodrigues justificando a abertura dessa CPI. A prisão foi o empurrão necessário para que as assinaturas viessem. Sobretudo, não só por conta da prisão, mas pelos fatos que seguiram a prisão. Os senadores perceberam que essa investigação, por conta da Polícia Federal e do Ministério Público, não está tendo a tranquilidade e a autonomia necessária para seguir, sem retaguarda política. Por que é necessário uma CPI? Alguém deve perguntar. Mas para que uma CPI se tem uma investigação já em curso? É exatamente por isso, porque a investigação em curso está sendo atacada, está sendo bombardeada, e tem a intervenção direta do senhor Jair Bolsonaro, do Ministério da Justiça. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o senador Randolph Rodrigues, que fala aí que a investigação da Polícia Federal está tendo o ataque então do presidente da República, Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo. Esse pedido de CPI, Artemisa, conta com 30 assinaturas, entre elas a rubrica dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Omar Aziz é considerado a maior oposição ao presidente Bolsonaro no Senado desde a CPI da Covid. E Eduardo Braga, que se intitula independente, manteve a assinatura nesse pedido de CPI, apesar das incisivas cobranças do governo por fidelidade política, uma vez que o governo transferiu recursos para o Amazonas a pedido do senador por meio do orçamento do relator, o chamado orçamento secreto. Artemisa, o governo segue trabalhando para inviabilizar a CPI do MEC. A brecha que se abriu nesse sentido é de que existem outras CPIs prontas para serem instaladas, que são a CPI do crime organizado, do senador Eduardo Girão, e a CPI das ONGs, do senador Plínio Valério. Os senadores da ala governista agora querem entrar com uma ação no STF, obrigando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeitar essa ordem de instalações. Se o governo não conseguir impedir a instalação da CPI do MEC, o melhor dos mundos talvez é atrasar a instalação e evitar uma turbulência política ainda mais nesse período eleitoral, ou seja, enfraquecer a pauta no Senado. De uma forma ou de outra, Artemisa, de uma hora para outra, o senador Plínio Valério entrou no olho do furacão. Ele apresentou um requerimento ao presidente Rodrigo Pacheco, pedindo que a CPI dele seja instalada antes da CPI do MEC. Eu conversei hoje com o senador sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. É inadmissível se o Supremo mandar instalar a CPI, invadindo mais uma vez nossa prerrogativa, e ele esquecer da CPI das ONGs. A nossa CPI, o pedido foi lido em plenário ainda no dia 5 de novembro de 2019, portanto, já foi reconhecida, faltando apenas que o presidente mande ofício aos líderes de bancadas para escolher seus membros, daí passa a ser instalada. Nós fomos atropelados pela CPI da Covid, a mando do Supremo, e eu reiterei, a minha esperança de que o presidente não se quede diante de decisões do Supremo que não tem essa prerrogativa. O Supremo não pode fazer isso que fez com a CPI da Covid. Se fizer agora e o presidente acatar, nós não podemos mais aceitar ser atropelado. Não só eu, como os senadores Portinho e Eduardo Girão, que tem pedido de CPI antes dessa CPI do MEC, Tema ONGs na Amazônia é atualíssimo. Eles estão aí, continua décadas atualíssimo. É que não é tema político, que não vai prejudicar A ou B. Em termos políticos, não vai prejudicar o Bolsonaro, não vai prejudicar o Lula, não é tema político. Então a gente vê que essa história do MEC envereda por aí. A das ONGs não é nada político partidário, nem política eleitoreira. Mas é um tema atualíssimo. Agora mesmo, essa questão lá do Javari envolve uma ONG. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o senador Plínio Valério, que disse que teve a aprovação aí da CPI das ONGs, né, em novembro de 2019, disse que foi atropelado pela CPI da Covid e não quer ser mais atropelado pela CPI do MEC. Comente aí, Carlos Eduardo. Artemisa, sem querer querendo, ele entrou no debate, né? Entrou na briga. Acabou que a CPI das ONGs teve serventia nesse momento para, pelo menos, atravancar o andamento, aí, a instalação da CPI do MEC. Mas, Artemisa, a gente abre um parêntese sobre o senador Eduardo Braga, que a gente falou que foi bastante pressionado pelo governo por causa dessa CPI do MEC. No contexto político do Amazonas, ele contava com o apoio do ex-presidente Lula na pré-campanha para o governo. Tudo indica que ele perdeu esse apoio importante. Por essa razão, Braga não descarta a possibilidade de desistir da disputa eleitoral. Lula deve apoiar outro pré-candidato, no caso, Ricardo Nicolau. E diante desse cenário, Eduardo Braga deve mudar de estratégia, passando a apoiar ou o ex-governador Amazonino Mendes ou Ricardo Nicolau. Inclusive, Braga está sofrendo uma crise interna dentro do comitê de pré-campanha, com diversas baixas e perdas na área de marketing. Situação, nesse momento, muito difícil para Eduardo Braga. E falando em Lula, Artemisa, o ex-presidente deve fazer um giro pela região norte antes do início da campanha eleitoral no final de julho. A previsão é que ele vá aí em Manaus, Belém e Macapá. Embora a região tenha pouco peso em termos numéricos, em termos de voto, o PT avalia que a viagem pode servir para amplificar o compromisso da chapa Lula-Alckmin com a preservação da Amazônia e ajudar a reforçar o contraste com Bolsonaro em um tema que tem ampla repercussão internacional. Artemisa e Carlão. Ei, Cadu, olha só, a partir do ano que vem, hein? Quem recebe acima de um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda. Isso procede? Isso mesmo, Carlão. Notícia nada boa aí para os trabalhadores que têm a renda mais baixa. Devido ao reajuste do salário mínimo no ano que vem, que deve subir para R$ 1.310, pelo menos essa é a expectativa, e devido também à desatualização da tabela do imposto de renda, quem recebe um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda a partir do ano que vem. O anúncio foi feito pela Receita Federal. Isso é resultado de uma combinação de dois fatores: o aumento do salário mínimo com base na correção da inflação e a desatualização da tabela do imposto de renda. O Brasil vai entrar no ano que vem, 2023, no 8º ano consecutivo sem atualização da tabela do imposto de renda, Carlão. A última atualização está em vigor desde abril de 2015 e estabelece que trabalhadores com renda mensal a partir de R$ 1.904 devem pagar imposto de renda sobre a renda na primeira faixa, com alíquota de 7,5%. A atualização do imposto de renda chegou a ser apontada como uma das prioridades da equipe econômica em 2018, durante a campanha política, né? Houve, inclusive, a promessa de isenção do imposto de renda para todos os trabalhadores com renda de até R$ 5.000. O tema, porém, perdeu importância nos debates e a pauta, consequentemente, perdeu prioridade. Carlão e Artemisa. Cadu, um tema polêmico, né, Cadu? Hoje o Ministério, inclusive, da Saúde promoveu uma espécie de audiência, né, para discutir o manual do aborto legal. Existe realmente esse manual, uma espécie de manual, enfim. Como eu já disse, o assunto é bastante polêmico por causa da história aí da atriz Carla Castanho. Conta pra gente mais detalhes sobre isso. Artemisa, o Ministério da Saúde aproveitou o time político e promoveu hoje uma audiência pública para discutir mudanças no Estatuto Legal do Abortamento no Brasil. A principal mudança proposta pelo governo é considerar que todo aborto é crime. Essa discussão acontece em meio ao que você falou, a polêmica que envolve a atriz Carla Castanho, que expôs o caso dela nas redes sociais, em que ela foi estuprada e depois entregou a criança para adoção. E teve também aquele caso da menina de 11 anos que foi estuprada por um menino de 13 anos e que ela foi impedida pela justiça de fazer o aborto legal para preservar a saúde dela.
O caso repercutiu nacionalmente, mas por causa da atuação da juíza, que agora é investigada por abuso psicológico contra a menina. A gente viu na mídia, aí, nos jornais, as perguntas, né, as afirmações feitas pela juíza, perguntando se ela poderia segurar mais um pouquinho a gravidez, fazendo um discursozinho de criança para tentar convencer a menina a manter a gravidez. Esse caso está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça com apoio da OAB Nacional. Quem acompanhou essa audiência, Artemisa, pelo YouTube, viu que o evento foi recheado de discursos ideológicos, com a presença de parlamentares da ala de apoio ao presidente Bolsonaro. Inclusive, teve a participação de uma conselheira do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a senhora Valerie Huber. Teve pouquíssima participação de pessoas favoráveis ao aborto legal, ao que já existe na lei. Algumas entidades ligadas à pauta das mulheres denunciaram que foram impedidas de participar do evento. Lá dentro, o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, o senhor Rafael Câmara, disse que não existe aborto legal e negou que o aborto representa um problema de saúde pública. Por essa razão, Artemisa, o Ministério da Saúde quer mudar a cartilha que faz as definições sobre o aborto legal. Depois da audiência pública, o senhor Rafael Câmara disse que vai apresentar uma nova versão dessa cartilha no prazo de 2 meses, com as sugestões apresentadas durante essa suposta audiência pública, né? Ou seja, o Ministério da Saúde fez um debate fake sobre o assunto e vai passar o trator sobre esse tema polêmico que necessita de uma discussão muito ampla. Na verdade, essa é uma pauta que vai virar campanha política, vai virar palanque político. Vão aproveitar esse tema do aborto legal para se transformar em uma das pautas do cabedal ideológico que vai ajudar muitos parlamentares a se reelegerem. Okay. Vale lembrar, Artemisa, que a lei brasileira permite a interrupção da gravidez em casos de estupro, risco de morte da mulher e fetos com diagnóstico de anencefalia. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Muito obrigada, Carlos Eduardo. É um assunto mais do que polêmico, né? Um assunto bastante delicado, divide várias opiniões. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O governo do Amazonas não cumpre lei estadual que multa agressores de mulheres, denuncia deputado autor da lei. Segundo o Ricardo Nicolau, a lei da multa que pune financeiramente os agressores de mulheres completou 1 ano e até agora não saiu do papel. Os detalhes nós vamos acompanhar agora na reportagem de Odinei Araújo. A Lei número 5.506/2021, conhecida como a Lei da Multa, de autoria do deputado estadual Ricardo Nicolau, fortalece o combate à violência doméstica e familiar no Amazonas e endurece a pena para quem violar a Lei Maria da Penha. É que a lei determina punição financeira para agressores de mulheres. Mas embora tenha entrado em vigor no ano passado, essa lei nunca foi cumprida pelo governo do Amazonas. O autor da lei, deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, disse que a omissão do Estado prejudica as ações de combate à violência contra a mulher. Nós estamos buscando a ajuda do Ministério Público, a ajuda da delegacia especializada. O governo do Estado precisa fazer valer essa lei. A violência doméstica tem aumentado muito no Amazonas. E essa lei é um mecanismo para inibir e um mecanismo também para punir aqueles que insistem em fazer a agressão contra as mulheres. O Estado fica só assistindo a escalada e esse aumento absurdo na violência doméstica e na violência contra as mulheres, sem tomar atitude. E os mecanismos que tem para que tome atitude, eles não estão utilizando. Conforme a lei, quem agredir uma mulher, além de sofrer as penalidades determinadas pela Lei Maria da Penha, ainda pode pagar até R$12 mil de multa. Conforme a lei estadual, a penalidade será aplicada para qualquer tipo de agressão, quer seja física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. O autor da lei procurou o Ministério Público para que o governo do estado cumpra a lei que pune também financeiramente os agressores de mulheres e que há 1 ano já deveria ter saído do papel. Não tem nenhum motivo para o governo não implantar e não colocar e fazer valer essa lei, até porque o valor arrecadado vai para um fundo e esse fundo vai justamente
fazer políticas de combate à violência doméstica. Então, eu não entendo por que o governo do Estado ainda não implantou essa lei, que é uma lei importante. O Estado tem demonstrado omissão nesse caso, tem demonstrado que não tem nenhum plano, não tem nenhum projeto de acolhimento dessas pessoas, de inseri-las no mercado de trabalho. Segundo dados do próprio governo do Estado, o número de casos de violência doméstica nos 2 primeiros meses de 2022 chega a 591. O índice pode ser ainda maior, já que os dados da Secretaria de Segurança Pública estão desatualizados em 4 meses. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas, através da Corregedoria Geral, recomendou atenção para contratações de shows. Olha aí, contratações de shows artísticos por prefeituras de municípios do estado realizadas sem licitação, hein? Especialmente quanto aos requisitos legais e de razoabilidade. A recomendação foi feita após recentes notícias sobre possíveis irregularidades em contratações pelo poder público de 16 municípios do interior do estado do Amazonas. Detalhes nós vamos acompanhar agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Ministério Público do Amazonas, por sua Corregedoria Geral, recomendou atenção para contratações de shows artísticos por prefeituras de municípios do interior do Amazonas realizadas sem licitação, especialmente quanto aos requisitos legais de razoabilidade do ato administrativo que declara a não obrigação do processo licitatório. A recomendação foi assinada pela Corregedora Geral, a Procuradora de Justiça Silva Abdala Tuma. A recomendação foi feita após as recentes notícias que circulam na mídia sobre possíveis irregularidades em contratações pelo poder público. Foi exigido, por meio desta ação, o procedimento prévio de justificativa da escolha, consagração pela crítica especializada e também pela opinião pública. E do preço, fazendo uma análise mercadológica que permita conferir se o valor do cachê é compatível com o mercado e se atende aos princípios da razoabilidade e também da proporcionalidade. Também deve ser identificado se a contratação foi formalizada diretamente com o artista ou com o empresário que o representa, com exclusividade não admitindo a exclusão de licitação para as empresas intermediadoras. Os serviços e materiais que não se enquadram nas condições de inexigibilidade de licitação, como palco, som, iluminação, geradores de segurança, devem ser excluídos da contratação direta. No início deste mês, o Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas pediu ao Ministério Público do Amazonas que investigasse essas contratações, principalmente dos shows dos artistas de renome nacional pelas prefeituras do interior do Amazonas, feitas sem publicidade e competitividade. Segundo o promotor de justiça e membro do Comitê de Combate à Corrupção, Flávio Silveira, os gastos efetuados com as contratações dos shows estão em desacordo com a realidade vivida pelos municípios do interior do Amazonas. O que a gente tem visto também é uma grande atuação dos órgãos de controle. O Ministério Público de Contas tem atuado nesta temática, o próprio Ministério Público Estadual também tem ingressado com ações, mas o que nós temos visto é que o Poder Judiciário muitas vezes, e isso até contrariando decisões do STF, do STJ, o Judiciário muitas vezes libera esses shows e o gestor se sente autorizado, legitimado a fazer esse tipo de gasto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, é muito claro, né? Muito lógico que o interior do Amazonas precisa priorizar as políticas públicas básicas, infraestrutura, saúde e educação. São gastos milhões com esses shows, enquanto a população às vezes não encontra remédio nas unidades de saúde, como nós já mostramos aqui várias vezes, inclusive. Esse é apenas um exemplo. 18 horas. E vamos falar de vacinação. A imunização contra a influenza foi liberada para toda a população de Manaus com 6 meses de idade ou mais. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida segue recomendação do Ministério da Saúde.
E os usuários já podem buscar uma das 171 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde, apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde, cartão de vacina, para receber o imunizante, como explica o repórter Rodrigo Soares. A vacina contra a influenza gripe está liberada para toda a população com 6 meses de idade ou mais, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. A campanha de imunização contra a doença, executada pela Secretaria Municipal de Saúde, teve início no dia 4 de abril e alcançava até o último sábado 25 grupos prioritários. Mas agora qualquer pessoa já pode buscar uma das 171 salas de vacina da Senza, de 8 às 17 horas nas unidades de horário normal e até às 20 horas nas unidades de horário ampliado. O público em geral deve apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde e cartão de vacina para receber a vacina. A vacina contra a influenza trivalente protege contra 3 cepas do vírus, a H1N1, H2N3 e linhagem B Victoria. A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldenisa de Souza Araújo, destacou que os trabalhadores da saúde e professores tiveram 100% de cobertura. Já os indígenas aldeados alcançaram cobertura de 87,91%. Mas esse grupo é vacinado conforme estratégia desenvolvida pelos distritos sanitários especiais indígenas. A influenza, a gripe, popularmente conhecida, ela é uma doença que pode agravar o quadro clínico, pode evoluir para um óbito. Então, precisamos, a vacina vai continuar disponível nas nossas unidades de saúde. São 171 salas de vacina, dessas 11 trabalham até sábado, meio-dia. Então, a gente chama a população, é responsabilidade dos pais, dos tios, dos avós, dos padrinhos, da população em geral, da necessidade de receber essa vacina. É a melhor estratégia para se evitar o agravamento dessa doença. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O deputado Sinésio Campos entrega relatório final da CPI da Amazonas Energia ao Tribunal de Contas do Estado. O documento foi repassado ao presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Érico Desterro. Os detalhes com o repórter Rodrigo Soares. O deputado estadual Sinésio Campos entregou o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Érico Desterro, fechando o ciclo de apresentação do documento aos órgãos de fiscalização e controle do Estado. Segundo o presidente do TCE, o conselheiro Érico Desterro, esse é o momento de analisar cuidadosamente o relatório e manter o diálogo junto à Assembleia Legislativa. Tendo recebido agora o relatório da CPI, nós vamos ver quais são as recomendações do relatório em relação ao Tribunal de Contas e adotaremos as medidas imediatas necessárias para atender a essas recomendações. E manteremos, evidentemente, o diálogo com a Assembleia no sentido de reportar a ela todas as medidas adotadas e o resultado de uma eventual auditoria ou fiscalização. Para o deputado Sinésio Campos, o Tribunal de Contas deve se debruçar principalmente na apropriação indevida da taxa de iluminação pública feita pela Amazonas Energia. Sabemos do trabalho extremamente eficiente do Tribunal de Contas, na pessoa do Dr. Érico, aqui, nosso presidente do TCE, e que fiz questão de entregar o relatório oficial depois de 7 meses de trabalho. A COSIP foi algo que identificado na base, tendo em vista que fizemos não só oitivas, com a empresa e vários órgãos na Assembleia Legislativa, mas fizemos também reuniões itinerantes em Manaus e nos municípios. E foi caracterizado mesmo por vários prefeitos que esta empresa estava se apropriando de forma indevida do dinheiro da contribuição de iluminação pública. O documento propõe que seja firmado um termo de ajustamento de conduta entre a Amazonas Distribuidora de Energia e o Ministério Público Estadual, com previsão de cláusulas específicas para adequação das irregularidades identificadas, incluindo multas em caso de descumprimento,
prestação de contas ao Legislativo, bem como sugestões de melhorias dos processos fiscalizatórios do Estado. A ALEAN aprovou, em 1º de setembro de 2021, o pedido para a abertura de CPI para apurar as irregularidades na geração e distribuição de energia elétrica no Amazonas. Um pedido de autoria do deputado estadual Sinésio Campos, presidente da comissão. A CPI encerrou o dia 30 de maio de 2022 e resultou em multas milionárias, assim como diversas ações judiciais contra a Amazonas Energia. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma fonte aponta para a gravidade da falta de segurança pública e da violência no Amazonas. Hoje, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmou que, na contramão do país, o Amazonas bateu recordes de crimes violentos no ano passado. O estado registrou o maior crescimento na taxa de mortes violentas internacionais entre 2020 e 2021. Intencionais. No ano passado foram 1.670 homicídios, média de 9 casos a cada 2 dias. A taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes cresceu 46,8%. É preciso destacar, portanto, em 2021, o Amazonas teve o maior número e a maior taxa de mortes violentas intencionais desde que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública iniciou o levantamento há 10 anos. Os números da falta de segurança e do aumento da criminalidade e da violência no estado vão se acumulando, o que mostra que as ações do governo do estado não estão dando o menor resultado do que foi prometido para a população. 18 horas. Agora são 7 horas em ponto em Manaus, finalizando mais uma edição do 18 horas. Artemisa Galilha, boa noite. Uma ótima noite, obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.